Lucas capítulo 15 e versículo 3. E ele, isto é, o Senhor Jesus, lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Mais uma passagem, João capítulo 10. João capítulo 10. Versículo 11, palavras do Senhor Jesus. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Versículo 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Então estes versículos que eu gostaria de ler. Aqui nós temos em Lucas capítulo 15 essa parábola das 100 ovelhas. E muitos dentre nós aqui hoje de noite conhecem bem esta parábola, mas também há aqueles que não a conhecem bem. E nós vamos procurar explicar e tirar lições desta parábola que esperamos que venham a ajudar você a compreender a sua necessidade de salvação. Nós temos aqui nesta parábola 100 ovelhas, das quais 99 ficaram junto do pastor e uma acabou se perdendo. Saiu do meio das demais e seguiu o seu caminho e acabou se perdendo. E a ovelha, prezado ouvinte, eu gosto muito de pensar neste quadro que temos aqui. A ovelha, ela tem uma característica que talvez todos aqui saibam. Ela não tem senso de direção. Uma vez que ela segue por um caminho sozinha, ela se desencaminha. Ela se perde. Ela não sabe mais o caminho por onde ela tem que voltar. Ela não tem senso de direção. Ela não consegue encontrar o caminho de volta por onde ela percorreu. Em outras palavras, como nós temos aqui, ela se encontrava perdida. Perdida. E assim a parábola nos descreve o pecador. O pecador. Descreve cada um de nós aqui nesta reunião, eu e você, como uma ovelha perdida. Perdida. Nós, igualmente a esta ovelha, por causa dos nossos pecados, como já temos considerado nessas noites, baseados na palavra de Deus, todos pecaram. Eu, você, todos.
por causa do nosso pecado, nós estamos perdidos. Nós não temos o senso de direção nas nossas vidas. Nós não sabemos o caminho certo a tomar por causa dos nossos pecados. Por causa dos nossos pecados, nós não sabemos o caminho de volta para Deus. Porque os nossos pecados realmente fecham os nossos olhos para que não enxerguemos o caminho certo a seguir. O pecado nas nossas vidas, ele nos coloca assim como uma ovelha numa condição perigosa, sozinha, sujeita a qualquer predador, sujeita à morte a qualquer momento. Nós somos assim, prezado ouvinte, por quê? Por causa dos nossos pecados. Estamos perdidos. Em nossos pecados não temos como voltar para Deus. Não achamos o caminho de volta por nossa própria conta. O pecado ofusca a nossa visão. O pecado nos deixa nessa condição em que a palavra de Deus descreve numa só palavra: perdidos. Perdidos. Pecadores perdidos. E esta condição não muda. Não mudaria se alguém não tivesse vindo buscar-nos. Se alguém não tivesse vindo encontrar-nos. Se alguém não tivesse vindo buscar as ovelhas perdidas. É isso que nós temos aqui na nossa história. O pastor, ele deixa as 99 que estão ali, e ele vai após aquela que se perdeu. Por que ele faz isso? Porque aquela ovelha é importante para ele. É importante. Ele deixa aquelas 99 e vai após aquela perdida, até que venha a achá-la. Eu quero dizer hoje de noite para você, me servindo deste quadro, que você é importante para Deus. É importante para Deus. Está em seus pecados, sim. Deus detesta os nossos pecados, sim. Ele vai condenar o pecador em seus pecados, sim. Mas o que Deus detesta, prezado ouvinte, é o pecado na sua vida. Mas Ele ama você. Ele ama você. Eu quero que você entenda que você é importante para Deus hoje de noite. É importante. Se você fosse o único pecador aqui neste mundo, Deus teria feito o que Ele fez. Diz alguém o que foi que Deus fez. Revelando o seu infinito amor. Revelando o quanto Ele nos amava. Ovelhas perdidas. Pecadores destituídos da sua glória. Ele enviou-nos o bom pastor para vir a este mundo, para buscar e salvar o que se havia perdido. Veja só o interesse de Deus em mim e em você. Ele não se contentou, como na nossa parábola, em ter as 99 e dizer assim: deixa aquela uma, ela se perdeu, deixa que ela se vá. Não, prezado ouvinte, era importante. Era uma só, mas era importante para ele. Você é importantíssimo para Deus. Entenda isso. E no seu infinito amor, não querendo que você se perdesse eternamente em seus pecados, sem esperança,
sem escape. O bom pastor veio a este mundo. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Veio ao mundo para buscar, como eu já disse, e salvar o que se havia perdido. Você, eu, todas as pessoas, veio buscar e salvar os perdidos. E na nossa história aqui, o pastor não descansou até que ele veio a encontrar a ovelha perdida. Ele não se conformou enquanto não encontrou aquela que havia se perdido. E prezado ouvinte, deixa-me dizer que o Senhor Jesus Cristo, o bom pastor, desceu do céu, das glórias do céu, e veio a este pobre mundo com este propósito do qual ele não se desviou nem por um momento. O propósito de buscar e salvar os que se haviam perdido. Vamos imaginar por um momento este homem deixando as 99, indo buscar a ovelha que havia se perdido. Não sabia onde ela estava. Talvez procurou durante dias. Procurou de noite, procurou de dia. Talvez tenha passado por tempos ruins. Talvez tenha passado por perigos. Talvez tenha passado pelas mais diversas situações e circunstâncias nesta procura, mas ele queria achar a ovelha perdida. Era importante para ele. Quando o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, ele era rico lá no céu. Por amor de nós, ele se fez pobre ao vir a este mundo, enfrentou a pobreza. Ele enfrentou a rejeição dos homens. Ele enfrentou a zombaria de pecadores que nada entendiam. Ele enfrentou os sofrimentos que nós jamais vamos entender. No Getsemane ele agonizou. Seu suor se tornou em grandes gotas de sangue que caíam até o chão quando ele viu aquilo que ele iria padecer para salvar as ovelhas perdidas. Ele sofreu nas mãos dos homens. A palavra de Deus diz que nesta missão de salvar as ovelhas perdidas, ele foi obediente até a morte. E morte de cruz. E morte de cruz. Prezado ouvinte, pense só naquela trajetória. Esqueçamos por um momento este homem, este pastor, e pensemos do bom pastor, o Senhor Jesus Cristo. O quanto ele se submeteu para poder tornar possível a salvação dos pecadores, a salvação das ovelhas perdidas. Ele precisou ir até a cruz. E ali, o que nós lemos em João capítulo 10? O bom pastor deu a vida pelas ovelhas. Este era o preço para que você pudesse ser achado, para que você pudesse ser salvo, para que você pudesse ter o perdão dos seus pecados. Este foi o preço. O bom pastor deu a vida pelas ovelhas. Morreu no lugar dos pecadores. O justo padeceu por nós
os injustos. Sofreu por nós, os injustos, para poder nos levar a Deus. Pense nisso, prezado ouvinte. O amor de Deus. O bom pastor, lá sobre a cruz, dando a sua preciosa vida pelas ovelhas perdidas. Diz alguém, mas como resultado daquela morte sobre a cruz, como é que eu posso receber o perdão dos meus pecados? Como é que eu posso ser achado? Como é que eu posso deixar de estar nesta condição de ovelha perdida? Nós lemos aqui na nossa passagem que o pastor foi até que ele veio a encontrar a ovelha perdida. E quando ele encontrou a ovelha perdida, ele colocou ela nos seus ombros. Com júbilo, com alegria, ele retornou o seu caminho de volta. Prezado ouvinte, sobre a cruz, ao morrer no lugar dos pecadores, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos conquistou o perdão dos nossos pecados, a salvação para a nossa alma. E agora você a recebe desta maneira. Veja só, João 10 e 28. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Dou-lhes a vida eterna. Dou-lhes a salvação. Dou-lhes o perdão dos pecados. Você não precisa fazer nada. O Salvador fez tudo. O bom pastor fez tudo por você. Entenda isso. Compreenda isso. Quando Ele morreu sobre a cruz do Calvário, Ele pagou o preço total pelos nossos pecados. Não ficou nenhum pecado para ser cobrado em uma outra ocasião. Lá sobre a cruz, o castigo que nos traz a paz hoje foi descarregado sobre Ele. Pelas suas feridas, nós podemos ser sarados. Prezado ouvinte, dou-lhes, o Senhor Jesus Cristo diz, a vida eterna. Você não precisa fazer obra nenhuma, como temos pensado nessas reuniões. As suas obras não têm valor para o perdão te dar, como diz o hino. As obras não entram no assunto da salvação da alma. Senhor Jesus Cristo diz, eu dou-lhes a vida eterna. Aceite, prezado ouvinte. Aceite como um presente divino. E nunca hão de perecer, diz o versículo. Diz o Senhor Jesus Cristo no versículo. Nunca hão de perecer. Você lembra que pensamos que em nossos pecados nós estamos perdidos, sujeitos à condenação, sujeitos, como pensamos ontem, a morrer e abrir os olhos no tormento eterno. Por quê? Por causa dos pecados que não foram perdoados, que não foram apagados. Mas por causa da morte do Senhor Jesus Cristo, nós podemos receber a salvação e nós podemos receber a segurança, a certeza de que nós jamais vamos estar no castigo eterno. Prezado ouvinte,
Esta é a mensagem do Evangelho. Deus quer lhe dar salvação. Deus quer livrá-lo da condenação. Deus quer realmente salvar os perdidos. E Ele espera que você, arrependido dos seus pecados, nós vemos aqui a alegria diante de Deus por um pecador que se arrepende. A imensa alegria e satisfação em Deus. Quando um pecador aqui neste mundo, e tomara que seja aqui nesta reunião hoje de noite, arrependido dos seus pecados, não querendo mais viver mais nenhum dia em seus pecados, olhando para a cruz pela fé, você contempla o bom pastor, que deu a sua vida pelas ovelhas. E você deposita sua confiança nele para a salvação eterna da sua alma e, consequentemente, a segurança eterna da sua alma. Prezado ouvinte, nenhuma condenação há, diz a palavra de Deus, Romanos 8:1, para os que estão em Cristo Jesus, confiados nele, tendo ele como seu Salvador pessoal. Nenhuma condenação há e haverá por toda a eternidade. Dou-lhes, ele diz, a vida eterna, vida eterna, e nunca hão de perecer. Palavras da boca de quem é Deus, de quem não pode mentir, de quem garantiu pela sua morte a salvação eterna dos pecadores e que ressuscitou ao terceiro dia para justificá-los. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Momento da partida, momento como pensamos ontem, não vamos poder evitar. Quando chegar, se você tiver o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, você passará longe das chamas do inferno, entrará na presença do Salvador e estará com Deus por toda a eternidade. Não é isso que você quer? Não é isso que você almeja hoje de noite? Não é isso que todos queremos? Ah, prezado ouvinte, muito mais do que o nosso desejo. Muito mais até mesmo do que o seu próprio desejo. Está o desejo de Deus. Deus quer, diz a palavra de Deus, que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus fez tudo para tornar possível a nossa salvação. O bom pastor deu a vida no lugar das ovelhas perdidas. Se você hoje de noite, arrependido dos seus pecados, confiar em Cristo, Ele lhe dá a vida eterna, perdão para os seus pecados, salvação para a sua preciosa alma. E nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Tomara que você tenha este momento, essa experiência na sua vida, e que seja mesmo nessa reunião.